Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente compartilha com você estratégias para você crescer o seu escritório de interiores, para você se tornar uma referência na decoração imobiliária. Gente, vamos falar hoje então de um estudo de caso, de um home staging, de uma cobertura duplex. Então, a gente vai contar um pouquinho desse nosso dia a dia, né? Como a gente fez, como a gente planejou, o que a gente fez antes, o que a gente realmente fez naquele dia, né, Bia? Eu acho que cada passo desses é muito importante para vocês entenderem qual é o processo e a gente desmistificar também um pouco, Ana. Eu acho que cada vez que vocês ouvem e vocês vão vendo esse passo a passo, é importante porque às vezes eu vejo aqui, tem muita gente querendo resposta pronta, sabe? Ah, mas e não sei o que, Nana? Gente, tem que se aprofundar, sabe? Então, por isso que a gente compartilhou tanto durante a Semana Cliente Mais e agora ainda mais direto para os nossos alunos, vocês têm que ir se aprofundando para ir criando esse repertório, porque aos poucos vai entrando essas informações na cabeça de vocês, tá? E aí, quando vocês se deparam com uma determinada situação, você nem percebe, mas o seu inconsciente, ele já tem a resposta para aquilo. Por quê? Porque você ouviu a gente falando de situações parecidas, então você vai criando esse repertório de soluções também. E vai também, sabe, Ana, desmistificando, porque eu acho que o fato da gente desmistificar vai tirando também o medo, que é o caso de algumas alunas, tá? Que sabem a parte teórica, porém, na hora de colocar na prática, bate aquela insegurança, bate aquele medo. Então, é uma oportunidade também da gente ir desmistificando isso para poder tirar elas dessa situação, tá? Exatamente. Então, vamos lá. Gente, essa é a vista dessa cobertura duplex aqui na nossa cidade, Niterói, tá? A gente vai falar um pouquinho desse imóvel para vocês, que é um imóvel de 2 andares, por isso, né, duplex. 3 quartos, ele tem 2 suítes e 2 vagas de garagem, tá bom? É muito importante a gente saber o descritivo desse imóvel, saber quantos quartos ele tem, a metragem quadrada também muitas vezes importa, tá? Até para a gente otimizar, para a gente estimar o tempo que a gente vai realizar um staging day, por exemplo, né? Todas essas informações são importantes também, tá? O que é um pouquinho diferente de interiores, né, Ana? A gente sempre faz um pouquinho esse paralelo, porque muitas vezes vocês são contratadas por partes. E no homestaging, nós somos contratadas como um todo. Porque quando a pessoa está comprando imóvel, ela não vai comprar um cômodo só. Então, não adianta você ter um quarto lindo e maravilhoso e o restante da casa tá bagunçado. Então, isso é importante também, e importante também da gente mostrar aí para vocês, mais uma vez, que é a oportunidade de vocês estarem construindo aí o portfólio, já que ao invés de você estar fazendo partes pontuais, você vai estar fazendo o imóvel inteiro. Exatamente. Na parte de interiores, muitas vezes, né, esse cliente, ele faz um cômodo a cômodo, né? Um quarto de uma criança, um escritório, uma sala, a cozinha, mas ele não prepara o imóvel como um todo. Então, nunca você tem aquele portfólio de todos os ambientes para que, né, a gente consiga entender um projeto como uma unidade habitacional, né? Como um todo, como um imóvel mesmo, a gente acaba tendo essa parte muito segmentada. E quando a gente faz a decoração imobiliária, isso é um dos pontos positivos. Por quê? Porque nesse tipo de trabalho, o que vale é o todo, né? Eu tenho que entrar desde a porta de entrada, da entrada social, e sair pela porta de serviço, tendo o apartamento todo preparado, né? No sentido de que, todo reformado? Aí que vai depender, e aí cada caso é um caso, por isso que a gente está fazendo estudos de caso, né? E a gente tem lá na plataforma vários apartamentos, vários imóveis, para quê? Para que vocês entendam cada um desses casos e na hora de vocês, né, colocarem em prática, vocês tomarem as melhores decisões e
também justificarem isso para o seu cliente, justificarem essas decisões para o seu cliente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse imóvel. É um imóvel que ele estava habitado, né, e mobiliado. Como que a gente fala isso? Ele estava ocupado com moradores e ele também estava praticamente mobiliado. Tinha sofá, tinha equipamentos de cozinha, né, eletrodomésticos, enfim, tudo que aquela família precisava para viver ali. Então, a gente já consegue começar a imaginar o tipo de trabalho que a gente vai ter para fazer o Staging Day, que é praticamente o quê? Organização, né? A despersonalização. Então, uma sequência, né? Isso é uma das coisas, gente, que a gente sempre coloca ali, é um dos passos iniciais. Quem for aluno, né, vai ver ainda na aula de briefing, que é justamente você identificar se esse imóvel ele é ocupado ou não, tá? Se ele está ocupado ou não e se ele está mobiliado. E isso, gente, é uma oportunidade para quem está começando. Muita gente pergunta assim, mas eu tenho que ter todo o mobiliário. Então, assim, os imóveis que são ocupados e que eles já estão mobiliados, eles são uma ótima oportunidade para quem está começando. Por quê? Porque o investimento que vocês vão ter que fazer de acervo é mínimo. Então, em cada cômodo, Ana, eu acho legal a gente pontuar o que é item nosso de acervo e como que essas peças podem ser usadas repetidamente em trabalhos diferentes. É claro que a cada trabalho que a gente faz, eu sempre sugiro que vocês separem uma verba, que é uma verba para vocês começarem a aumentar o acervo de vocês. Então, fez um trabalho, já separa 10% daquele valor que você faturou, né, que você recebeu, para você reinvestir, pelo menos 10%, né? Mas a gente vai mostrar aqui como algumas peças vocês podem começar o acervo de vocês, que elas são coringas. Então, vocês vão usar elas em vários trabalhos diferentes, tá? É interessante também... Eu vou pegar uma aguinha, tá, Ana? Tá. É interessante também a gente pontuar aqui, gente. Veja bem, é um apartamento de médio padrão, padrão alto, na verdade. Um imóvel duplex, né, próximo à praia, vista mar. Então, a gente percebe também que é mais fácil eu acessar esse cliente, né? Ele chegou através da gente, através da Bia, que é a corretora, tá? E aí foi sugerido o trabalho de uma consultoria de home staging no primeiro momento e logo aplicado uma proposta para o trabalho do Staging Day. Tá? Então, esse cliente fez a implementação, que foram implementações bem pontuais e bem pequenas também, e a gente veio para fazer o Staging Day, a preparação, né, da decoração e as fotos, tá? Nesse caso, a gente até fez um vídeo, né, também. Bem, então, olha como é importante a gente já brifar, né, que ele é um imóvel ocupado, que já é mobiliado, para justamente a gente conseguir ir elaborando também a nossa proposta, porque isso faz toda a diferença se um imóvel duplex de 150 metros quadrados, se ele tiver todo vazio, né, você vai ter que prever que tipo de decoração você vai usar ali. Você vai decorar e mobiliar todo esse imóvel? Qual o custo disso? Então, esses pequenos detalhes, né? Esses detalhes fazem parte da estrutura do briefing para fazer você estipular como vai ser esse trabalho, tá? Então, vamos lá. Praticamente aqui é o segundo andar, tá? Por trás desse vidro, aqui vocês veem um pedacinho do corrimão, é como a gente chega nessa cobertura, onde tem um ambiente de estar integrado com a piscina e com uma cozinha gourmet, tá? Piscina, sauna, ele é um apartamento relativamente compacto,
porém ele é muito bem estruturado e projetado, tá? Uma piscina, a sauna com ducha, esse espaço aqui de estar que tem um home cinema integrado com um espaço gourmet, um lavabo na área externa e a suíte principal, a suíte master, fica também nesse pavimento. Bem, agora a gente vai analisando com vocês as fotos do antes e depois. Ana, posso fazer uma observação? Sim. Essa cobertura, gente, é até para, vamos falar assim, de uma maneira geral, é até um pouco atípica, porque a gente pegou uma cobertura também, que a gente deu a sorte, que já existia um projeto, tá? Um projeto de arquitetura mesmo, de interiores, enfim, que não foi feito por nós, mas que a proprietária, ela já tinha comprado o imóvel assim. Se não me engano, a própria dona anterior, a própria proprietária, era arquiteta ou alguma coisa nesse sentido. Eles já tinham feito esse projeto. Então, a gente deu assim uma sorte, porque ela também já tinha um estilo, uma base um pouco neutra, né? Só fazendo esse adendo. Então, vamos lá. Aqui nesse trabalho, nessa imagem dessa sala, desse estar da parte da cobertura, né? Qual é a ideia da gente demonstrar melhor esse imóvel? Então, o que ele tiver de fixo e puder ser mostrado também é bem interessante. Por exemplo, aqui aparece um pedacinho do split. Isso já indica que ele tem uma instalação de split, que é um benefício para esse imóvel, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar o antes e ver quais foram as características que a gente teve que enxugar, limpar para a gente fazer a produção da decoração. Bem, em primeiro lugar, a gente sempre fala, né, que aproveitar ao máximo o que o cliente tem, porque o cliente geralmente, principalmente o que mora, ele já possui muitos objetos, ele tem colchas, ele tem mantas, ele tem vestuário que você pode improvisar até, né, num cabide, enfim, e fazer a produção da casa viva usando esses elementos da própria cliente. Então, vamos lá, analisando esse espaço aqui, o que a gente viu? Eles realmente são uma família que tem um esporte náutico na veia. Então, eles tinham muitas medalhas, eles tinham muitos barcos e tudo mais, né? Objetos ligados à questão náutica, né? A decoração náutica, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente aproveitou essa pegada, tá? Já que se trata de um imóvel com vista a mar. Isso é interessante a gente falar, porque na hora que a gente escolhe um estilo, né, mesmo que a gente não esteja ali fazendo um projeto de design de interiores muito mais sofisticado no sentido de detalhes e do que você está agregando nesse projeto, é interessante que os objetos que a gente use ali sejam objetos subliminares, quer dizer, que eles tragam uma mensagem implícita ali, tá? Então, o que a gente pescou? Pescou foi até... o que a gente usou para trazer e remeter a essa linguagem náutica, né? Os próprios objetos de barco, tem um remo ali, chapéus, objetos de palha, tá? Tudo isso traz uma linguagem subliminar para a gente trazer uma atmosfera praiana, digamos assim, náutica, sem ser aquela casa de praia e aproveitando o que a gente tem. Por exemplo, talvez se eu fizesse esse projeto de interior, eu não tivesse usado um sofá tão escuro. Mas esse sofá já estava ali. Então, a gente tem que avaliar o seguinte: você tem como tirar esse sofá, quer dizer, um sofá bem grande, tirar desse apartamento temporariamente? Imagina, mesmo que temporariamente, você vai subir tantos lances de escada, porque ele não entra no elevador, vai deixar ele na garagem para depois voltar com ele, ou alugar um outro, ou montar um cenográfico. Então, não vale a pena. O que a gente pode fazer? A gente pode usar uma manta,
por exemplo, para a gente dar uma encurtada ali naquela chaise e a gente dar uma percepção, né? Trazer uma percepção de um espaço um pouco mais alongado, né? Porque a chaise, ela vai ocupar espaço, e era uma chaise fixa. Então, como ali tem uma porta de passagem, a gente usou uma manta que fosse na cor neutra. Para quê? Para que esse sofá tivesse uma percepção de volume menor. Então, olha como a gente raciocina a questão do projeto aqui na decoração imobiliária, um pouco diferente do que a gente pensa no design de interiores, tá? A gente trazer alguns elementos, por exemplo, alguns livros que tenham essa temática, tá? Ana, deixa eu fazer uma observação aqui, que a Camila perguntou, esses chapéus funcionam como decoração ou tem um hall de entrada? Na verdade, esse é o segundo andar, a entrada do apartamento fica pelo primeiro piso, tá? Porque é uma cobertura duplex, e atrás da vista, da onde a gente está tirando a foto, tem uma piscina. Vamos passar um pouquinho e depois a gente volta, tá? Só para elas entenderem um pouco. Mas eu posso terminar de responder? Que eu tô falando, eu queria mostrar a foto. Eu queria que continuasse lá. Na hora que a gente for, vocês vão entender melhor, tá? Porque eu estou me referindo ao chapéu, senão a pessoa que está assistindo aí não vai entender o que eu estou falando. Então, tem uma piscina atrás. Então, o link também do chapéu tem a ver com a piscina e não só com essa temática de mar que a gente está trazendo, tá? E aí, lembrando que, por que a despersonalização? Porque a pessoa, olha só como que chama atenção para cá, isso. Ou como essas intervenções que a gente fez aqui, né, das almofadas, com estampa, etc., elas remetem a outros lugares, a uma questão, de repente, mais indiana, de Bali, uma outra temática. Então, o que a gente fez? A gente neutralizou com essas peças aqui. E só para vocês terem uma ideia. Então, o que ficou nosso aqui, que era nosso? A manta, as capas das almofadas. Então, olha só como é que é importante isso. A gente não precisa todo o trabalho que vai fazer levar as almofadas. Nesse aqui já tinha as almofadas, a gente só usa a capa para a gente descaracterizar as almofadas dela, tá? E outra coisa importante aqui também, os livros também já eram dela, tá? Então, a gente não precisou levar, porque livro é uma coisa também pesada, dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então, a gente usou o delas e a gente tirou. Eu vi que teve uma outra pergunta aqui, da Edith, aonde foram alocadas medalhas. O que acontece? Quando a gente faz um trabalho nesse formato, tem um passo antes disso, que geralmente é a consultoria. Então, algumas coisas ela já tinha até tirado, tá? Quando a gente chegou lá. Por quê? Porque na consultoria a gente explica que o trabalho é um trabalho de despersonalização. Por quê? Por que a gente justifica o motivo da gente estar tirando? Porque isso chama muita atenção do comprador. Então, isso perde a atenção do que é para ele estar realmente olhando, que é o imóvel como um todo. E aí ele começa a querer saber a história daquelas medalhas, quem ali pratica algum tipo de esporte. E aí ele se perde numa questão que não é o mais interessante quando ele está indo para ver o imóvel, tá? Não, olha só, nada disso é jogado, né? Nada disso a gente retira. Deixa eu só acabar aqui, concluir que estou terminando minha linha de pensamento. As medalhas, elas estavam lá, e o que a gente faz? Nesse dia do Staging Day, a gente tem uma pessoa que é a funcionária para poder guardar, para poder alocar essas coisas que a gente não vai estar usando no dia da produção, tá bom? Inclusive, esses chapéus já eram da cliente, não era objeto nosso, tá? Se nesse espaço aqui, o que tem de objeto nosso é a manta, as capas das almofadas e esse centro de mesa. O centro de mesa com a planta. Com a plantinha. Foi isso que foi usado nosso, tá? Muitas vezes
a gente praticamente usa o que essa cliente já tem. No staging de imóvel ocupado, a gente praticamente tira muita coisa e a gente faz uma seleção do que fica. Exatamente. Né? O que fica, o que sai. Tá? Então, como ela tinha esses chapéus e tinha tudo a ver com espaço de piscina também, a gente usou aqueles cabides para isso. Tá? Agora, aqui é a vista de frente desse sofá. Como é essa vista? Veja bem, 3 nichos do lado direito. E aqui tem um vidro com uma película que é onde se projeta a imagem do cinema, do projetor, tá? Os equipamentos e mais algumas coisas, né? Essas coisas são o quê? Por exemplo, a personalização com muitos porta-retratos, muitas fotos, né? A própria estante bem mais cheia do que deveria, né? Algumas lembranças de neto e calendário, revistinha. Então, várias coisinhas aqui da nossa bagunça do dia a dia que a gente tem que limpar, organizar. Então, a gente, nessa segunda imagem, a gente usou basicamente os livros, mas a gente tirou, deixou espaço nesses nichos, né? Quando a gente tem um nicho, a gente fala que é 50% no máximo dele ocupado. Então, a gente deixar ele mais livre, espaço também é respiro, é igual na música. Na música, a gente tem as notas musicais e tem as pausas, fazem parte da construção musical. Então, na decoração, o espaço faz parte também, né? Então, é importante, por exemplo, que ali a gente monte esses nichos com alguns elementos, com bastante espaço, né? A gente traga essas referências, a gente pode usar o livro de frente, enfim. E aqui a gente trouxe, esse barco era nosso, a gente trouxe alguns elementos também que a gente queria usar, tá? Um vaso com orquídea, e aqui a gente vê o elemento da mesinha que a gente usou com a palha, que tá na cor da madeira, tem muita madeira aqui de demolição, e já tinha essa questão do preto, né? Esse ventilador aqui também, gente, ventilador sempre tem que tirar, as circulações têm que ficar livres e os espaços o mais limpo possível, tá? Você vê que na primeira foto também tinha muito fio aparente, Ana. E, aqui, gente, né? Fio, cara, é uma coisa que realmente traz um quê de bagunça demais, assim. Então, o que a gente fala muito, né? A pessoa, quando ela tá comprando imóvel, ela tá comprando uma nova vida, ela tá comprando uma vida mais organizada, ela tá comprando um estilo de vida. Então, é isso que a gente quer levar para ela. Então, a gente trouxe também um pouco desse dourado com vaso para dar uma valorizada, dar um up nesse trabalho, que já é um trabalho bacana, tá? Já tinha um trabalho ali de marcenaria, mas ela tinha muitos elementos que eram puxando mais para o natural. Tem muita madeira, tem a palha do teto e tal, então a gente queria trazer também um elemento que trouxesse um pouco mais de sofisticação, já que a gente está falando de um imóvel de alto padrão, tá, gente? E aí a gente trouxe esse elemento aqui do dourado, bem pontual, mas que ficou integrado com essa caixa de madrepérola também era nossa? Era. Essa caixa aqui marfim, né? É de madrepérola. Que também é um elemento que traz um pouco mais de sofisticação, sem fugir dessa pegada, vamos dizer assim, marítima, né? Desse estilo que a gente trouxe, né? De mar e tal. Uma temática, vamos dizer assim, temática. Né? E aí ela tinha muitos elementos também de viagem, que é interessante para quando você coleciona e quando faz uma história dentro da sua casa, dentro do design de interiores. Mas para a decoração imobiliária não é interessante, porque aguça a curiosidade desse possível comprador, que muitas vezes tira o foco do principal que ele foi ali ver, né? Que ele foi ali comprar, que é o próprio imóvel. Então, a gente elimina essas distrações, tá, gente? A gente considera isso como distração para esse possível comprador.
Gente, deixa eu só fazer uma perguntinha que vocês vão ter um tempinho aí para responder. Chute, tá? Quanto que vocês acham que a gente cobrou por esse trabalho, que foi o Staging Day, tá? Se vocês têm alguma ideia. E, bom, vou deixar essa pergunta para vocês. Quanto que vocês acham que a gente cobrou, ou que vocês poderiam também cobrar por esse trabalho? É interessante aqui a gente ver que o projeto desse apartamento já era bem interessante. Atrás desse vidro, que é a projeção, né, do cinema... Aqui, ó. A gente vê um pedaço do telhado, um pedaço da telhado mãozinha? Eu acho que não. do espaço gourmet, tá? E a bancada lá atrás com a churrasqueira. Então, esse é um espaço que já é super atrativo para quem procura o lazer, né, de uma cobertura. Normalmente, quem procura um espaço assim de cobertura é porque gosta de receber amigos, né, é porque gosta de um espaço de convívio que seja bastante integrado, né, bastante, como se fala? Bastante agregador, né, da família, dos amigos e tudo mais. Então, essa integração faz parte de quê? Do ponto forte desse imóvel, da atração desse imóvel. E a gente também resgata isso da melhor forma possível, dando esse valor, tá? Então, a partir do momento que você coloca um ponto focal ali, um vaso dourado, a gente está puxando o olhar para aquele elemento, que é o quê? Aquele vidro que muitas vezes a pessoa, vendo pela primeira vez o imóvel, não repara que aquilo ali já tem um projetor, que aquilo ali é um cinema que você pode ver tanto da cozinha gourmet como do espaço da sala. Então, a pessoa começa a entender as possibilidades, né, de entretenimento que já tem ali para ela. Tá? Então, para vocês verem, a decoração imobiliária, ela não está só ambientando, mas a gente está usando estrategicamente alguns elementos que vão, o quê? Potencializar esses pontos positivos que a gente já, né, estruturou como uma estratégia para atrair esse possível comprador. Exatamente. A Maria José perguntou, vocês colocaram alguma iluminação nos nichos? A gente não colocou, mas na consultoria que a gente fez, eu pontuei que era muito importante que todas as luzes estivessem com lâmpadas novas. Ou seja, né, na verdade, não é a lâmpada nova, ela não podia estar com nenhuma lâmpada queimada, tá? Então, tudo isso, gente, olha só, a implementação eles fizeram sozinhos, tá? Então, o que tinha para fazer era muito pouco, mas vocês vão ver em outras fotos aí que eu vou mostrar, tá? Chegando mais uma aluna nova. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para a próxima imagem. Olha, aqui na cozinha gourmet, vamos ver a foto do antes. O que a gente tinha aqui? A gente tinha uma parede de cimento queimado que fazia esse revestimento aqui por trás, né? E essa parede, ela, com o passar do tempo, né, gordura, com cooktop aqui, e a própria, né, a churrasqueira, enfim, essa parte estava toda respingada, estava toda manchada, com uma aparência de sujo, tá? Então, a gente também tem que perceber, assim, uma coisa é a sujidade, outra coisa é o envelhecimento do material em si, tá? Então, essa questão da sujidade é um ponto negativo. Por quê? Quando a gente, né, tá até acostumada a ver muito cimento queimado, a gente vê nas mostras de decoração, a gente acha lindo. No momento que a gente vê aqueles respingos de gordura, a gente já abre logo o olho. Isso não é legal, isso não funcionou. Aqui eu vou ter que fazer alguma coisa, já tem que gastar dinheiro. O pensamento desse comprador é nessa linha, né? Ele quer evitar, já que ele está fazendo um aporte para comprar um imóvel, né, que é um valor alto,
ele não quer pensar nesses pequenos probleminhas que ele vai ter que resolver depois. Ele quer o mínimo de esforço possível. Então, a verdade é essa. Na consultoria, tá? O que a gente pontuou para ela? Isso, exatamente essa questão, e que resolvesse com uma aplicação simples de um pastilhado aqui por trás, inclusive da mesma cor do vidro dos armários, né? O que deu até uma continuidade, uma profundidade. Então, você vê aqui que é joguinho dos 7 erros mesmo. Aqui quase a gente não vê a diferença entre um lado e o outro. A gente tirou que ela tinha muitos elementos coloridos, né? Que numa linguagem assim muito de viagem, remetendo ao México, à Índia, muitos países, né? Uma coisa muito cultural, muito colorida, que também tirava o foco, não estava integrado, não havia essa neutralidade e não havia essa unidade nesse sentido. Então, a gente praticamente eliminou esses adornos dentro dessa linguagem, tá? E olha e só. Lembrando, gente, que assim, isso não é uma questão de gosto pessoal, tá? Eu sei que às vezes a gente até recebe assim, mas eu preferia do outro jeito, eu preferia com o colorido. Então, o que a gente faz? Lembrando aqui para quem está assistindo a gente, de repente está chegando agora, não conhece ainda o home staging, que é justamente uma das características do home staging, é a gente despersonalizar. Por quê? Porque tem gente que gosta do pano colorido, mas tem gente que não gosta. Então, a gente busca o quê? Uma linguagem mais universal, tá? E aí, Ana, também levando esse contraponto que a gente trouxe do limão siciliano, lembrando que dentro da simbologia do Feng Shui, ele traz o quê? Ele traz uma alegria. O amarelo traz vida, alegria, e a gente trouxe essa cor para esse elemento, né? Não só o limão siciliano, como outras frutas cítricas, tá? Elas remetem à alegria. Então, e a gente, né, ficou super legal, uma composição, algo que a gente usa, né, ainda depois, ainda tem essa possibilidade de usar. E o verde também fazendo esse contratempo, já que o ambiente já estava super neutro, tá? Então, lembrando que esses foram os 10% de cor da foto. Exatamente, dentro da proporção, né? 60, 30, 10. Onde 60, o volume maior tem que ser o mais claro possível. Os outros 30 são em médio tom. E os 10% são onde a gente pode botar aquela pitada de cor dentro da simbologia que a gente quer, né? Nesse sentido aqui, a gente queria uma sensação de alegria por estar num ambiente ensolarado, por um ambiente de piscina. A gente quis remeter a essa sensação. Então, aqui, veja bem, basicamente, organização dessas bancadas, tirando esses elementos nossos do dia a dia, né? Temperinhos, eletroportáteis, né? Detergente, esponja, tudo isso some das vistas para o dia do Staging Day, para o dia da foto. Imã de geladeira também, a gente recolheu e colocou tudo na lateral da geladeira, tá? Para quê? Para ficar uma imagem mais clean, mais limpa, tá bom? Mais alguma observação aqui? A gente sempre... Acho que, sim, de restante, vocês podem reparar que os itens era dela. Eram dela. Eram dela, os potes eram dela, esse centro, essa fruteira que a gente usou no centro já da era mesa. Da mesma... Todos os outros elementos a gente pegou dela. Então, como vocês veem, é uma ótima oportunidade para quem está começando a fazer imóveis que sejam ocupados, porque você precisa de muito pouco item para o acervo, tá? E esse espaço gourmet era um espaço repleto de armários, então tinha espaço suficiente para a gente armazenar tudo isso que estava à vista, que estava à mostra, que a gente conseguiu alocar dentro dos armários. Bem, agora vamos passar para o quarto, que era a Suite Master. Esse quarto com Suite Master,
Ele não era um quarto tão amplo, tão... Ana, eu posso fazer outra observação aqui, que a Maria Zé está falando que a cozinha ficou clara e agradável aos olhos, bem organizada. Gente, olha só, lembrando que, tá, isso é uma cobertura. E aí a gente fala da importância de ter um fotógrafo, tá? Porque extremamente clara, porque tem uma clarabóia aqui em cima, eu não sei se vocês conseguem ver no reflexo, tinha uma clarabóia aqui, então extremamente claro o ambiente. É super difícil você, sozinha, com o seu próprio celular, fazer esse tipo de foto, sem essa foto ficar estourada, que é o que chamam na fotografia, que é quando ela fica clara demais e a gente nem consegue ver direito... distinguir os contornos, né? Então, assim, eles usam técnicas dentro da fotografia que eles conseguem ajustar, fazer um contraponto dessa luminosidade, e isso ajuda também muito dessa finalização do nosso trabalho no homestaging. Tá? A questão da fotografia aí, principalmente quando você tem também materiais muito reflexivos, como no caso aqui, né, o aço inox e o vidro, atrapalham demais a fotografia. Então, esse material que é vidro, né? Ah, tá. A parte de cima dos armários é vidro e a parte da geladeira é em aço inox. Então, esses materiais reflexivos, ainda mais com a claridade ali, né, do telhado de vidro e tudo mais, fica muito difícil fotografar. Então, muitas vezes você vai fazer o staging day, você vai ter o dia dessa organização, dessa produção. Reparem, gente, essa produção foi feita em 2h30, mais ou menos. Em torno de 2h30, tá? Por quê? Porque tinha uma funcionária da cliente, né, já recolhendo, já tinha previamente recolhido muita coisa, muitos desses objetos que a gente já tinha pontuado na consultoria, que foi feito um tempo antes, tá? Essa cliente implementou com as observações que a gente fez, tá? Com os pontos fortes dentro desse método, dessa metodologia de pontos fortes e pontos fracos. Ela fez essa implementação e a gente só veio para fazer a cereja do bolo, colocar cada adorno no lugar, trazendo o aspecto da gente já ter previamente pensado esses objetos e quais as cenas a gente gostaria de criar. Então, a cena daqui de você estar recebendo, né, com alegria, com as águas, com os potes em azul e branco, que também eram da cliente, tá bom? Então, a gente usou muitos elementos de materiais naturais, madeira, a colher de pau, as outras de silicone, a gente guardou, a gente deixou só as de madeira, de bambu, ali para também dar um equilíbrio na questão dos materiais, por exemplo, os materiais metálicos, o vidro, para dar aquele contraponto com aquecimento, né? Com o material mais quente, tá? Bem, e aí a gente passa para o quarto. O quarto é um quarto bacana, bem distribuído, porque ele tem um quarto, tem um outro espaço que é um pequeno escritório e já tem um bom banheiro, todo ele integrado, né? Porém, o espaço efetivo do quarto é um espaço pequeno, né? E a gente, com essa colcha xadrez, já fica mais difícil de você criar essa sensação de espaço e neutralidade. Então, a primeira coisa foi trocar a estampa da colcha, né? Botar uma colcha lisa, tirar também elementos infantis, né? Elementos de apego, que são as almofadas, provavelmente ela ganhou dos netinhos, fotografia, tá? E a gente simplesmente neutralizou o quarto. Como a Bia falou, ela previamente já havia substituído as lâmpadas, porque esse ambiente estava extremamente escuro, e a gente sabe que luz é um dos pilares que vai fazer o bom trabalho da produção da decoração.
tá? Então, basicamente, neutralidade nessa cama, principalmente por ter portas de espelho nesse armário. Quer dizer, a gente duplica, é como se a gente duplicasse esse volume dessa cama. Exatamente. Então, quando a gente vai em qual linha? A gente tem que escolher branco, bege, cinza claro, para a gente neutralizar, e aí a gente repete aqui a fórmula, 60, 30, 10. Olha, 10% é na cor dessas almofadas, que ficou ali em tom de nude e um azulzinho, tá? O resto, basicamente, neutralidade, branco e off-white, tá bom? Lembrando também, gente, que às vezes a própria cliente, ela já tem uma colcha, né, e travesseiros, fronhas brancas, tá? Isso é uma coisa que você pode ver previamente, porque aí no dia do staging day é menos coisa para você levar, tá? Você pode pego. E aí, gente, vamos passar para o próximo. O quadro de fotos, gente, não precisou neutralizar, porque ele já era preto e branco, ele já era neutro, tá? Então, assim, na verdade, a gente só tira em casos bem extremos, quando é algo muito pesado ou algo que está chamando muita atenção. E aí, não necessariamente a gente precisa colocar outro no lugar desse que a gente tirou, tá? Olha, muitas vezes, se realmente essa pessoa está pensando em vender esse imóvel e ele tem, por exemplo, a plotagem do casal nesse quarto, gente, a gente vai ter que o quê? Sugerir que essa plotagem seja retirada, se ele quiser até, né, que ele consiga retirar para utilizar em outro local. Mas a pessoa que está comprando, ela não quer entrar no quarto do casal e ver uma foto de do morador em si. Ela não consegue, ela dá a sensação de o quê? De estar invadindo o espaço do outro, sabe? No inconsciente, aquilo ali, aquele espaço não é meu. Então, a gente, com a decoração imobiliária, a gente quer justamente o contrário, que é que essa neutralidade seja suficientemente boa para que ela consiga e comece a imaginar objetos dela, inclusive ali. Nossa, minha cômoda cabe aqui, aquela foto, aquele quadro que eu tenho vai ficar ótimo nessa parede. A gente precisa desse espaço neutro e do espaço vazio para trazer essa questão imaginativa para ela se visualizar ali, tá? Bem, então vamos falar um pouquinho mais desse banheiro, né? Gente, banheiro é uma coisa que assim, vocês conseguem, fazendo pouco, criar uma grande diferença na foto do antes e depois, tá? Então, vamos olhar aqui. As toalhas, a toalha que já tá na primeira foto até já era branca, mas a gente colocou uma aqui que fosse do mesmo padrão, né? A menor com a maior. E a gente tirou esses itens de higiene pessoal, colocando só mesmo adornos, tá? Aqui embaixo, eu acho que é sabonete, alguma coisa nesse sentido. E eu botei essa foto maior ampliada, porque eu acho que é super importante a gente lembrar de trazer também para o banheiro esse clima de spa, porque é algo que essa sensação é algo que as pessoas buscam muito, né? A gente está vivendo esse momento, um momento que ainda mais as pessoas estão buscando a sensação de bem-estar, a sensação do autocuidado, isso está muito em voga. Então, quando a gente traz isso, a gente traz um quê da hotelaria também para o homestaging, e para fazer ela sonhar em uma foto. Essa que é a ideia. Então, assim, gente, é para prestar atenção mesmo nos detalhes. O detalhe do roupão que a gente usou aqui, o detalhe das toalhas, tirar os itens que não são necessários de higiene pessoal do cliente, tá? Quer dizer, além disso não interessar, né, nessa demonstração do imóvel, ainda não tem interesse de que ele esteja na foto, porque polui. Quando a gente olha para essa foto anterior,
O próprio, olha só, um tapete de um tipo de textura, o outro tapete de outro tipo, deixa o próprio piso aparente, né? Aqui tinha um trabalho diferenciado de um porcelanato de madeira com porcelanato bege, tipo, né, travertino, imitando uma pedra. Então, tira esses tapetes, esses daqui eram neutros. Tem lugar que a gente se depara com tapetes coloridos, tapete vermelho, tapete azul. Elimina esse tipo de... Lembrando, gente, não é gosto pessoal. Ah, mas eu gosto do tapetinho. Tá bom, mas se o piso é melhor, por que você vai esconder o piso? Então, assim, piso de banheiro não é para aparecer na foto. E um outro detalhe que vocês talvez não tenham se dado conta, a posição da foto, como que faz diferença uma foto profissional? Porque na foto do antes, fui eu mesma que tirei o quê? Na minha altura. E como que o ângulo fica diferente e ele faz diferença na foto. Então, um outro detalhe aqui, embora na foto não demonstre isso, quando a gente faz a consultoria, gente, a gente pede para o cliente reparar nos dois sentidos. Reparar se por acaso tem algum tipo de vazamento, né? A torneira pingando, ou a válvula da descarga às vezes não tá legal, ela fica vazando, fica fazendo um plim, plim, plim. Então, esse tipo de reparo se deve também fazer mesmo para as fotos ou para possível visita, porque se essas fotos estiverem bacanas, provavelmente ele vai receber muito em breve um possível comprador ali, uma visita física, né? Uma visita real. E é muito importante que, né, tudo esteja da mesma forma, tá? Então, nesse dia de receber essa visita também, ó, vai tirar o Protex, vai tirar os sabonetes, os álcool gel dali e deixar essa bancada, né, com espaço útil. A Edith perguntou, né, se a família consegue manter. A ideia é que sim, né, porque a gente compartilha com eles as fotos com uma ideia de que ele, na hora da visita, vá ter esse trabalho, tá? A casa que a gente vive não é a casa que a gente vende. Então, esse cuidado é importante, tá? Agora, se o cliente vai executar isso, realmente já não cabe a gente, mas a gente tem que aconselhar ele a fazer dessa forma, tá? Para a gente ver quanto mais neutro possível. Repara que até o desenho, né, o bordado aqui, a estampa, com esse relevo da toalha, ele interfere no visual. Então, mais neutro possível sempre, tá? E outro detalhe também, sempre trazer um pouco do verde, a flor, a planta tá sempre presente em qualquer dos espaços, inclusive no banheiro, tá? Aqui vamos passar para um outro cômodo, que é um quarto de hóspedes, na verdade é uma suíte, né? É uma suíte de hóspedes com um pequeno escritório, onde a gente deixou a luz entrar na foto, né? Usando a parte mais translúcida da cortina. A gente reposicionou essa cama. Posso fazer uma observação? Sim. Gente, isso é super importante que vocês façam, tá? Que vocês não esperem o fotógrafo fazer. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente no início, você não sabe o nível de conhecimento, de profissionalismo que esse fotógrafo tem. Você não conhece o trabalho dele ainda. Então, assim, no nosso caso, a pessoa que fez essas fotos é um excelente fotógrafo e ele toma muito cuidado com essa questão da cortina, da iluminação, como que vai estar, porque isso faz muita diferença. Vocês veem como que ela está de um lado, como que o fato do imóvel ser o que a gente chama, né, devassado, ou seja, você consegue ver a outra janela do outro lado. Isso também polui a foto, tá? Então, assim, tomem cuidado com essa questão da cortina, sempre deixar a claridade entrar. O que a gente fez aqui com essa cortina, né, foi basicamente isso, deixar a claridade entrar, porém, não deixar também a vista desse móvel poluir muito essa foto, se essa vista não for assim tão interessante.
E aqui a gente usou uma colcha que era da própria cliente e a gente reposicionou as almofadas, porque nessa posição que estava, era uma posição desprivilegiada, tá, gente? O que parecia esquisito a pessoa de frente para essa parede aqui. Então, a gente conseguiu dar uma simetria e uma ortogonalidade, acho que é isso, nessa segunda foto, e tirou essa diagonal, esse dinamismo que deixa a foto, não passa essa serenidade, tá? Como os nossos olhos preferem enxergar, tá? Outro detalhe que a gente preferiu foi usar uma cadeira de madeira para equilibrar também, já que o espaço estava muito neutro, muito clarinho. Então, você entrar com elemento madeira que dá esse equilíbrio e dá esse calor mais... Esteticamente ficou mais agradável. E reparem que a gente tenta usar tanto a luz natural, né, a luz solar, como também a luz artificial. Por exemplo, na foto da produção, a gente acendeu o pequeno abajur que tem ali na bancada, tá? Luz é igual a espaço na decoração imobiliária, tá? Então, a gente usou uma outra caixa, que é um outro elemento também de madeira, né? Para fazer esse contraponto. E eliminou, que ela tinha muitos livros nesse nicho, nessas prateleiras. A gente deu uma limpada, tá? Para também deixar os espaços um pouco mais... essas prateleiras, esses nichos um pouco mais leves. Gente, então, reparem, atenção a detalhes. A colcha era clara também? Era, mas tinha um florido que levava muito para um lado mais romântico, né? Então, deixando ela cinza, mesmo ela com os arabescos e tal, já não fica tão feminino, né? A gente trazer essa neutralidade, lembrando que quando a gente está se tratando de uma venda de um imóvel, a família, às vezes a família inteira vai visitar o imóvel. E nem sempre são os pais, o pai e a mãe, que têm esse poder de decisão. Os filhos, às vezes, têm um peso também na hora da decisão muito grande. Então, às vezes, um adolescente entra ali, um menino, ele não se vê ali porque tem uma colcha feminina e aquilo já é motivo de uma eliminação desse imóvel, tá? Um imóvel que tem tantos pontos positivos. As fotos das imobiliárias são terríveis, escuras e focadas mais nos móveis. Gente, eles não sabem essa técnica, tá? Nós somos as especialistas, vamos dizer, vocês agora, alunas, já estão aí aprendendo para se tornarem especialistas e simplesmente poder trazer essa solução para eles. Porque eles não fizeram curso, né, para como deixar esse imóvel mais bonito. E é a gente que está trazendo essa novidade e a gente que vai poder ajudá-los a fazer essa produção e essa direção de fotografia. Porque o que a gente faz no Staging Day é dar esse direcionamento para esse fotógrafo para a gente clicar as cenas que mais interessam na demonstração daquele imóvel, tá? Para que essa pessoa, visualizando 10, 12 fotos dentro de um portal, ela consiga ter ideia de como é aquele imóvel de 120, 150 metros quadrados. Então, olha como é importante não só a gente escolher esses ângulos, mas a gente selecionar essas fotos. Então, o Staging Day, basicamente, não é só a gente ir lá e produzir, mas a gente dar essa direção e essa instrução para esse fotógrafo, para ele fazer um bom trabalho, a gente ficar com fotos no nosso portfólio, né, bem bacanas, porque isso vai fazer com que a gente venda para um outro cliente, afinal de contas, né, geralmente a gente demonstra o nosso trabalho através das fotografias de trabalhos anteriores. Então, é muito importante que a gente tenha um portfólio para mostrar para os nossos
futuros clientes. Então, olha como é importante. Como a gente sempre fala, né? Na decoração imobiliária, a gente consegue ter esse portfólio. Por quê? A gente conseguiu aqui, nesses espaços, mesmo que estivessem já com uma decoração básica, né? Mobiliados, com armário e tudo mais, trazendo alguns elementos, alguns adornos, a gente mudou essas características, né? A gente trouxe essa neutralidade, a gente trouxe esse apelo mais de sofisticado. Lembrando que esse cômodo aí, ele não tem nada nosso, tá? Tudo foi usado da cliente, que a gente simplesmente reposicionou, tá, gente? É a produção da foto. Então, muitas vezes elas ficam preocupadas com o que se leva. Exatamente. O olhar da gente que faz a gente fazer um bom trabalho também. Porque quando eu vou lá e já tem muita coisa para eu aproveitar, não tem lógica eu pegar coisa em loja, eu comprar objetos, eu alugar mobiliário, se eu posso usar o que ela tem lá. Isso é custo para a gente. E quando eu consigo eliminar esses custos e fazer um bom trabalho, melhor ainda, porque eu estou aumentando o meu fator de lucro. Tá bom, gente? A gente costuma fazer pacotes e aí isso dá o quê? Isso dá uma possibilidade, né? Na verdade, dá uma permissão da gente escolher o melhor fotógrafo. Então, uma das coisas principais aí você buscar parceiros que sejam também parceiros especialistas, porque o nosso trabalho ele é finalizado através dessa fotografia. Então, eu falei da complexidade de estar fazendo fotos numa cobertura. Qualquer imóvel é desafiante, né? A fotografia imobiliária não é uma fotografia tão simples. Então, por isso, a importância de vocês estarem buscando também esses parceiros, tá? E aí oferecer isso como um pacote, porque você vai poder escolher com quem você está trabalhando. E não você fazer todo o staging day, você tem um trabalhão, o cliente tem um trabalhão, porque às vezes a funcionária fica ali disponível para a gente, e aí no final das contas você vai fazer uma foto do seu celular, ou o cliente fala que o filho tem câmera fotográfica profissional, e aí as fotos não vão nem ficar nem 20% da diferença que essas fotos ficaram, tá? Veja bem, o preço de fotógrafo, tá? Imobiliário é diferente do preço de fotografia de arquitetura de interiores, tá, gente? E não só esse fotógrafo também, ele tem que ter essa experiência da fotografia imobiliária, porque o que ele vai mostrar, as características, né, do projeto são diferentes. Então, ele tem que ter esse olhar de staging, tá? Então, normalmente, esse tipo de fotógrafo é o que trabalha a fotografia imobiliária, tá? E ele tem um preço bem mais acessível do que o fotógrafo de arquitetura, tá bom, gente? Bem, olha só, aqui é uma varanda, na verdade, e também tudo dela, mas aqui uma atenção especial, porque nessa foto do antes, ela tinha nesse móvel chinês, enfim, oriental, ela tinha um santuário ali, tá? Com vários elementos religiosos e etc. E aí, a gente sabe que isso, para o homestaging, é um ponto, tá? Um ponto negativo que a gente tem que tratar. Esses elementos de santuário religiosos, eles têm que ser eliminados dali, tá? Tudo que remete a algum tipo de pensamento político, religioso, a gente deve eliminar. Por quê? Pode ser que uma pessoa que entra ali não seja fã daquele tipo religioso ou daquele tipo de informação, daquela política, daquele pensamento político que está externado ali. E isso faz com que crie uma barreira, muitas vezes por causa disso,
ele já faz um pré-julgamento daquele proprietário, muitas vezes ele não quer nem negociar com essa pessoa por algum tipo de pensamento nesse sentido, tá? Gente, então olha, quem tá pensando aí até agora aí no valor, fica com a gente até o final, que no final a gente vai revelar qual foi o valor que a gente cobrou, e vocês estão bem audaciosas aí nesse valor, hein? Tô achando que tem bastante gente aí que vai faturar alto aí com homestaging. Então, a Sandra está perguntando a média de um fotógrafo imobiliário. Vamos dizer assim, isso depende muito da região, mas aqui a gente consegue fazer foto de 2 quartos por, em média, R$300, tá? E boas fotos. Boas fotos. E, inclusive, para fazer as mesmas fotos, uma fotografia de arquitetura, Ana, diz aí, seria o quê? Pelo menos R$3.000. 2.500. Então, assim, 10 vezes o valor de um fotógrafo de arquitetura. Então, olha só a possibilidade aí de vocês estarem construindo um portfólio. E assim, cara, sinceramente, o valor vale muito a pena. E vocês vão começar a construir o portfólio de vocês na hora. Quanto menos vocês esperarem, vocês já estão aí com fotos maravilhosas para o portfólio. E o melhor, né? Porque esses R$2.000, 3.000, o próprio arquiteto é que tira do bolso dele depois que o projeto fica pronto. É verdade, porque a produção da decoração num projeto de arquitetura e design de interiores, muitas vezes quem banca é o próprio profissional, porque ele está interessado nas fotos de portfólio. Então, a gente tem um trabalho louco. Na verdade, eu tinha esse trabalho louco, porque hoje eu já peguei, já formatei esse serviço e trouxe também para a parte de interiores. Então, hoje, eu ofereço para o meu cliente a produção de decoração como um serviço à parte, tá? Por quê? Fazer o garimpo das peças, selecionar, fazer essa curadoria dessas peças dentro daquele limite de orçamento e da temática da decoração em si, né? Que tem a ver com o estilo dos proprietários, né? Com o estilo do próprio imóvel, o estilo da decoração. Então, eu vou pesquisar os meus fornecedores, eu vou pesquisar preço, eu vou combinar com eles como eu vou fazer essa logística para levar esses adornos até a casa. Depois, eu vou desembalar, eu vou colocar tudo no lugar. Ainda muitas vezes deixa cheque calção. Se acontecer alguma coisa com essas peças, você é responsável. Gente, quem chegou agora, tá? Ela tá falando, não é do Staging Day, ela tá falando quem faz interiores, quem faz arquitetura, que acaba pagando para fazer isso. Enquanto que no staging é justamente o contrário. Você recebe para estar fazendo essa produção e para estar crescendo as suas fotos aí de portfólio, tá? Então, gente, lembrando aí, não deixem para ver o parceiro de fotografia, por exemplo, quando você tiver um trabalho, veja antes. Porque você precisa, inclusive, ter mais de uma carta na sua manga. Por quê? Porque às vezes a gente tem um dia para fazer a foto. E aí, se aquele fotógrafo não pode, você não pode ficar na mão. Você tem que ter mais de um fotógrafo aí na sua manga, tá? Vamos passar, Ana? Vamos. Agora tá chegando no final, gente. Prometo. Prometo. Vamos lá. Então, aqui a gente também vê, mas uma colcha bonita, esse verde, esse tapetinho. Vamos lá, não é gosto pessoal, a gente tem que neutralizar o espaço, tá bom? Neutralizar, fazer um clima, pensar, se inspirar em fotos de hotéis, né? Onde só um pequeno detalhe você já cria aquela expectativa. Então, é isso que a gente pretende também demonstrar. Então, tira o tapete, a gente quer ver o piso que é esse proprietário, esse possível comprador, ele quer ver o que ele vai estar comprando. Qual é esse piso? Tira esse tapete, deixa o piso aparecer, né? Neutralidade também na cama, é um espaço reduzido, é um quarto pequeno. Então, quanto mais claro, mais luz entrar, melhor para a gente demonstrar esse espaço, tá? Então, aqui, ó,
eliminar fios, eliminar objetos muito coloridos, trazer a planta para dentro do espaço, né? Ali a gente posicionou os vasinhos na janela para dar um pouquinho dessa humanização, trazer a natureza para dentro, tá? E bem iluminado, com luz, a característica do próprio espaço, tá? Tá, e aí é aquela questão, né? Não é o gosto, mas o quanto que essa estampa pesa nesse ambiente que já não é um ambiente muito grande, tá? Então, é importante a gente falar que a cor, ela ocupa espaço. E muitas vezes não interessa que ela seja usada como decoração. Nesse caso, o volume da cama é o volume desse espaço, né? E quando a gente coloca essa cor, ela vai pesar muito mais. Respondendo aqui, sim, é calculado por hora ou por quantidade de fotos? Isso depende do fotógrafo, tá? Tem fotógrafo que cobra pelo job, né? Que eles falam, pelo trabalho todo, ou tem fotógrafos que cobram por hora. Aí você tem que ver, dependendo do trabalho, o que vai valer mais a pena para você. Aqui, a foto da piscina com a sauna, né? Que é envidraçada por trás. Então, veja bem, olha como o ângulo da foto é importante, né? A gente trouxe um elemento aqui no tom de vermelho para contrastar com o tom do azul. Então, a gente colocou aqui no primeiro plano um balde com um espumante, né? Isso já traz o quê? Já traz a ideia do prazer de estar ali, estar reunido, estar com a família, né? De como que vai ser aquele uso, né? Exatamente. E aí a gente já imagina, né, o que já levar pode... a pessoa a viajar aqui na sexta-feira, depois do trabalho, né? Enfim. Quer dizer, tem o clube dentro de casa. A gente usou também um recurso que é legal, gente. Vocês veem que a piscina está em movimento, porque a gente deixou o jato ligado, né, de água. Então, ele dá esse efeito legal também para a foto. Muito importante também para quem vai fazer produção de casas ou apartamentos com piscina, é que essa piscina esteja limpa no dia das fotos, né? Por quê? Não só das fotos, mas também da visita, porque faz parte também você manter essa limpeza da casa como um todo, inclusive a própria piscina, tá? Então, estava lá dentro do checklist que deveria estar em dia com a limpeza da piscina, e a foto com o movimento da água é muito interessante, né? Traz a casa viva, que é o elemento e a sensação que a gente quer passar para quem tá, esse espectador, né, que está lá na internet, procurando nos portais e está sonhando ali em comprar um Falando imóvel. em piscina, né, gente, como que é importante, a gente mesmo fez um staging day ontem e a gente estava dependendo da previsão do tempo. Então, a gente tinha não só dia, mas a gente tinha o horário certo para fazer o trabalho, porque era também um imóvel com vista que a gente não queria fazer com chuva, então a gente teve que ficar acompanhando ali qual era o horário da chuva, etc. E aqui, gente, é a mesma coisa, você saber como que vai ser a previsão, qual vai ser a previsão do tempo, e ficar de olho nisso para você não ficar no dia que está com tudo arrumado, com fotógrafo contratado, tudo, você não poder fazer a foto porque está um dia chuvoso. Porque, gente, uma cobertura, vocês acham que ela vai gerar mais atratividade nesse possível comprador que vai estar pesquisando nos portais com um tempo ruim, fechado, chuvoso, ou um dia de sol? Então, até o horário é importante, tá? A gente programou. Vocês veem que na foto do lado esquerdo, do antes, a luz do sol tá mais dura, porque era mais cedo. Então, a gente deixou para fazer um pouquinho mais tarde as fotos para também pegar um pouquinho do pôr do sol. E aqui, uma das partes mais difíceis de fotografar num imóvel em uso, né? Num imóvel ocupado, é a cozinha, porque ela está quase sempre funcionando.
Então, é realmente programar aquele horário que já passou, né? Ou pedir naquele dia do Staging Day, realmente, que se movimente para almoçar fora, enfim, para facilitar essa dinâmica, senão a gente fica ali preso em função dos horários da função da própria casa. Então, vocês veem que utensílios, louça limpa, lixeirinha, né? E paninhos também, elimine, deixe o mínimo possível, tá? E demonstre o melhor em termos de iluminação também. E lembrando dos 10% aí de espaço na panela, né? Que também era da cliente, tá? A gente não levou a panela, mas a gente sempre olha lá, procura algo que possa também dar um ar assim de uso, mas é um uso, gente, fake, né? Porque não tá usando de verdade, mas é para poder criar esse contraponto aí, essa atratividade. Nessa varanda aqui, ó, que a gente vê a vista da Bahia. Aqui também a gente tem essa questão do crochê e dos tricôs que estão até bem modernizados assim na nossa visão, né? Já não é mais a vovozinha que faz. Hoje os jovens, né? Tem jovens que já tricotam e tudo mais, isso virou uma febre e tudo mais. Porém, tem que ver o uso dessas passadeiras, desses paninhos de bandeja, porque muitas vezes fica caricaturizado como uma coisa Ana, antiga. Você está escolhendo umas palavras difíceis. E aí a gente quer tirar esse ar de antigo, né? A gente quer dar um ar mais moderno para esse espaço. E aqui a gente optou por transformar esse espaço numa mesa, num espaço, uma varanda de chá da tarde. E a gente criou a cena aqui de chá da tarde, né? Gente, outra observação super importante, Ana. Antes que você fale também, né? Não sei se você ia falar das cadeiras. Você vê como a cadeira pesa. Então, para fotografia, você não precisa de botar as 4 para dizer que cabem 4. Você bota 2 ali, que é melhor a pessoa ver mais espaço do que ela ver um monte de cadeira amontoada. Exatamente. Então, uma técnica também é realmente você diminuir o número de cadeiras em volta da mesa, que fica até, né, mais compreensível, uma disposição mais agradável, né? Exatamente. E aí também pequenos detalhes, né? Eliminando um monte de controle, tirando um pouquinho das cores, né? Das almofadas, colocando mais de luz nessa sala, né? A iluminação da própria sala, né? As luzes acesas, para criar profundidade nesse ambiente e para criar espaço. Então, aqui, basicamente, o próprio ângulo da foto, né? E um outro detalhe que fotógrafo de arquitetura, muitas vezes, não gosta de iluminar, porque na maioria das produções para revista, tá? Dependendo da revista, vocês depois reparem, revistas de decoração normalmente usam a iluminação natural, tá? Normalmente elas dão preferência por ambientes mais luz natural, mais luz difusa, e não uma luz como essas daqui de Arandela, uma luz mais pesada, mais marcada, tá? Mas na decoração imobiliária, esse é o melhor que a gente pode fazer para fazer essas demonstrações, tá bom? Olha, veja só. Aqui o paninho eliminado, tá? Trazendo objetos mais para o tom da madeira, mais para o tom do palha, né? Tirar pequenos sininhos, pequenos objetos que estavam pingentes, que tinham em todas as portas praticamente. A gente elimina religiosos, tudo isso foi eliminado desse aparador
aí atrás. Aqui tinha um relógio meio que fora de lugar, não tinha muito a ver, ele também foi eliminado. E no aparador aqui atrás, menos é mais sempre, né? Apenas um abajur ficou com um vasinho de orquídea. Isso já é o suficiente para a gente, até porque tem um espelho, o que faz refletir. Ah, sim, aí tem esse detalhe, né? Todo lugar onde tem espelho, se tiver bagunça, aquela bagunça vai duplicando. Então, assim, sempre, principalmente onde tem espelho, menos é mais. Vocês entregam checklist antes do trabalho? Não, antes desse trabalho, o que a gente faz na realidade é uma consultoria, tá? Normalmente essa consultoria ela é paga, ela pode ser ou em loco, tá? No próprio ambiente, ou ela também pode ser feita de maneira virtual, tá? Então, essa consultoria, ela também é uma consultoria cobrada, e durante essa consultoria a gente vai pontuando para o cliente o que deve ser melhorado, o que pode fazer de implementação ali. Muitas vezes a gente acaba dando um orçamento para a gente fazer essa implementação. Nesse caso, os próprios clientes fizeram, eles estão muito acostumados a fazer obra, o proprietário era engenheiro, então eles mesmos fizeram a implementação. E a gente voltou lá para fazer o Staging Day. Inclusive, algumas paredes foram pintadas também, não foi? Da escada. Foi do lavabo, porque eles tiraram, tinham paredes que tinham muitos bibelôs, itens de viagem, quadrinhos, etc. Então, eu já tinha pontuado que aquilo não poderia estar no dia do Staging Day. Então, eles já tinham tirado tudo e já tinham emassado a parede, né, e pintado, tá? Agora, a gente entrega o checklist do dia de visita. Isso sim, a gente entrega quando a gente faz o Staging Day, a gente entrega também junto, como uma forma de bônus, junto com as fotos, a gente entrega esse checklist, tá? E as nossas alunas têm acesso a esse checklist dentro do curso, lá em outros bônus, tá? Depois vão lá olhar todos os PDFs que tem disponíveis para vocês, porque vocês podem personalizar também esse checklist para vocês oferecerem também como um bônus para o seu cliente, porque ele sabe passo a passo ali que ele precisa fazer no dia de visitas e com certeza isso acaba influenciando na hora da venda, tá? E aí a gente chega na questão do valor, gente. Então, esse imóvel, aí prestem atenção, por quê? Porque aqui vocês precisam ser estratégicas, tá? E em momento nenhum também a gente viu ninguém perguntar nada em relação ao valor do imóvel. E aí a gente ensina, dentro do nosso curso, do Método Decorar para Vender, a matemática do staging, tá? Qual é a matemática do staging? O trabalho, ele deve variar de 1 a 7% do valor do imóvel. Então, ninguém perguntou aí qual é o valor do imóvel. Esse imóvel, ele estava avaliado em 2 milhões. Eles colocaram até a venda inicialmente por 2 milhões e 200, tá? Mas provavelmente ele já foi vendido, tá? E provavelmente algo em torno de 2 milhões. Então, esse valor aí deveria variar, né? Algo em torno de 2 a 7%. Sendo que, como era um imóvel que tudo era novo, tá? E a gente não ia chegar nesses 7%, tá? Ainda mais que a gente não fez a implementação. Então, o que eu falo de pensar também estrategicamente? Gente, a hora mais cara tem que ser de vocês que é especialista. Mas isso não quer dizer que vocês não possam subcontratar ajudantes. Nesse dia, a gente teve uma ajudante que a gente levou também, além da funcionária da cliente, tá? Para quê? Ajudar a carregar coisa, ajudar a tirar coisa. No caso, a gente leva no nosso carro, tá? Mas vocês também, pode ser que vocês, em algum caso,
quem não tem carro vai de Uber ou vai pegar algum outro transporte. Então, você precisa dessa ajuda que deve ser uma ajuda mais barata, tá? Então, nesse trabalho, a gente cobrou algo em torno de R$ 2.500, tá? Para quê? Como a gente já tinha feito a consultoria, para praticamente 3 a 4 horas de trabalho, tá bom? E para vocês levarem em consideração que só um trabalho desse aí já pagaria um curso de vocês. Então é importante também falar o seguinte, gente, aqui não foi feito nenhum desenho, tá? Então não tive produção de desenho, produção de 3D em SketchUp, produção de paginações, nada de design de interiores em relação a desenho. Então, o custo de pensamento e planejamento é uma coisa muito mais dinâmica, tá? É um checklist, são algumas orientações que a gente discute um pouco, né? Quando faz a consultoria, logo depois da consultoria, a gente já faz esse checklist nosso, para a gente também memorizar, porque quando você entra no ritmo do escritório, né, no fluxo do escritório próspero, você acaba fazendo várias consultorias e você não memoriza cada detalhe daquele imóvel. Então, é importante que depois que a gente faça essa consultoria, a gente anote, pontue para uma futura contratação, a gente conseguir voltar ali e, né, ter as fotos e ter esse descritivo, essas pontuações que a gente faz, as observações dos pontos fortes, dos pontos fracos. Nem sempre nós vamos juntas, muitas vezes a Bia vai e depois eu olho somente as fotos e depois a gente discute. E a gente não produz desenho. Então, a nossa hora é realmente do planejamento, que a gente imagina que tipo de elementos podem ser usados e levados, as cenas que a gente vai fazer, a hora que a gente vai fazer as fotos, qual fotógrafo que a gente vai escolher, né? E depois realmente efetivar essas ideias lá no local, reposicionando uma cama de lugar, reposicionando uma mesa, né? Puxando uma cadeira daqui, levando para lá, tirando as cadeiras excedentes, posicionando um tapete, enfim. Principalmente nesse caso de um imóvel que estava ocupado, né? Com moradores ali no convívio dele, no dia a dia deles. E muitas vezes também é interessante que a gente peça essa permissão da gente estar com um pouco mais de liberdade para fazer esse trabalho, se eles, né, puderem não estar presentes, porque acaba atrapalhando, a gente também acaba dando mais atenção para esse cliente. Então, quanto mais rápido, quanto mais otimizado, quanto mais centrada e focada a gente estiver, melhor o resultado desse trabalho. Às vezes o cliente está ali, pergunta, tira o nosso foco, isso acaba atrapalhando um pouco. Então, a gente pede essa permissão para que a gente fique ali por uma hora e pouco, fazendo esse trabalho com alguém, claro, da confiança desse cliente, de preferência lá no local. Tá bom? Então é isso, né? E fechando, eu falei o valor que ele relativamente, né? Ele corresponde, a 1% do valor do imóvel, tá? Então é só para vocês terem uma ideia aí de como que vocês conseguem precificar e também usar isso de forma estratégica, subcontratando outras pessoas que têm uma hora de trabalho mais baratas do que a sua, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada, adorei a participação de vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.